Shalom, shalom, bom dia. Vamos orar juntos? O que você faz quando o coração está doendo? Você se isola? Você culpa as pessoas? É melhor fazer a pergunta: o que Deus faz quando Ele vê a gente sangrar? A resposta, Salmo 147. Salmo 147, versículo 3. O Senhor nos diz: Ele sara os que têm coração quebrantado e trata das feridas deles. Existem duas formas de ter um coração quebrantado. Uma é quando eu me humilho, quando eu me entrego a Deus. Isso é um coração quebrantado. Mas existe um coração quebrado, que no caso é este, o que fala esse texto do Salmo 147. Meu coração está quebrado, meu coração está em pedaços. Será que Deus se importa? Erro número 1, você pensar que Deus só se importa com a perda do emprego, a enfermidade, e Ele não se importa com as suas dores emocionais. Sim, Ele se importa com tudo que se refere à sua vida. E eu posso provar isso na palavra. Mas você reparou que esse texto são duas etapas? Está escrito que primeiro Ele cuida da ferida e então ela é curada. Porque Ele cuidou, ela é curada. Não está falando que é um processo imediato, e eu vou mostrar na palavra. Quando Jó passou pelo problema de perda de tudo, Jó é o grande exemplo de uma perda total. Perda financeira, perda de saúde, perda da família, dos amigos, enfim, uma perda violenta. É claro que ele estava sofrendo, mas fisicamente, por causa da sua enfermidade, mas ele estava sofrendo muito emocionalmente, porque ao seu redor tinha amigos que não cuidaram da sua ferida. Eram discursos condenatórios, eram discursos de comparação que não aliviou nem um pouco a dor. As pessoas que chegam perto para fazer isso, elas ferem mais ainda. E Jó, que estava mal, ficou pior. Jó começou até a ficar deprimido e falar: era melhor eu não ter nascido. E ele começou a sangrar mais ainda. No entanto, tinha uma pessoa que estava calada, e este seria o grande instrumento de Deus para tratar a ferida de Jó, para que Jó abrisse o ouvido quando Deus fosse falar com ele. Essa pessoa é Eliú. Eliú ficou calado enquanto os 3 amigos falaram, em respeito porque eles eram mais velhos. Quando eles se calaram, ele disse: agora eu vou falar. Fiquei calado até aqui porque em respeito à idade de vocês, mas agora eu vou falar. E Eliú não fez nenhum discurso para Jó condenatório. Pelo contrário, as palavras de Eliú foram um abraço de Deus em Jó. As palavras de Eliú foram como que um lenitivo, um refrigério que acalmou o coração de Jó e preparou Jó para o grande momento quando Deus veio num redemoinho e começou a falar com ele. Nem Jó, nem Eliú, nem Deus fizeram discursos condenatórios, mas falaram aquilo que trazia alento ao coração daquela pessoa. Eu gosto muito como na cultura judaica é tratado o luto. Quando eu perdi a minha irmã, eu li um livro sobre o luto judaico. Eu vi que eles fazem duas coisas. Eles, em sinal de dor, eles rasgam alguma parte da roupa. Antigamente rasgava toda. Antigamente colocava cinza na cabeça. Hoje não, é simbólico para mostrar por fora como está por dentro. O rasgo é o coração rasgado, quebrado. Mas eu gosto de ver que as pessoas que vão até a pessoa enlutada, ela fica calada ou ela só fala se a pessoa enlutada quiser conversar, senão ela fica calada. É a melhor coisa. Quando você não tem algo bom para falar,
fique calado. A outra coisa que eles fazem, eles levam alguma comida, alguma coisa, que a pessoa não está em condições de cozinhar. Então é uma ajuda e uma companhia. Isso é sabedoria de Deus. E quando ninguém faz isso, eu já sei, tem gente pensando assim, mas ninguém é Eliú na minha vida. Mas se faltar alguém, Deus mesmo, em pessoa, Ele faz todo o trabalho. E eu vou te mostrar no próximo texto que nós vamos ler. Se não tiver um Eliú na tua vida, Ele faz, Ele trata, Ele cuida, Ele cura. E sabe o que Ele está fazendo agora? Ele já está passando a mão no seu coração, Ele já está passando a mão na sua cabeça, dizendo, eu estou aqui, cuidando de você, curando a sua ferida. Mas a outra pessoa que eu queria mostrar é a samaritana. Texto tão conhecido, mas eu quero ressaltar alguns momentos de Jesus com ela. Em João, capítulo 4, Jesus está com os discípulos e ele sabe que os discípulos não vão aliviar a dor daquela mulher. Então, Jesus distrai seus discípulos, fica sozinho com aquela mulher. Quando aquela mulher sofredora, se você olhasse para ela e não conhecesse a história, ela tinha saúde física. Se você olhasse para ela e não conhecesse a história, ela não estava morrendo de fome, ela tinha roupa, ela tinha comida, ela tinha uma vida aparentemente normal, mas ela tinha uma ferida no coração que sangrava dia e noite e que deformava toda a vida dela. Ela se achava tão desprezível que ela não tinha convivência social, ela não tinha amigas, ela não ia aonde todo mundo ia, ela era uma pessoa tremendamente sofredora, isolada, e ela achou que a vida dela não fazia mais sentido. No entanto, ela tinha um talento, ela tinha um dom, ela tinha um ministério e estava soterrado. Então Jesus chegou, sentou do lado do poço e puxou conversa quando ela chegou. Você pode me dar de beber? Aí a gente vê que essa mulher, mesmo sangrando, ela tinha bondade. Ela simplesmente não recusou a água. Ela só fez uma pergunta antes de dar água, né? Ela fez a pergunta. Qual foi a pergunta dela? Eu vou ler para você. Em João, capítulo 4, no versículo 8, ela diz: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Primeira coisa, ela já mostrou a dor da rejeição. Mas como que um judeu que rejeita samaritano está falando comigo? Aí ela mostrou que a rejeição dela era muito profunda. Tinha a rejeição dos judeus, a rejeição da cidade que a julgava, a rejeição talvez da própria família dela. Então ela tinha uma raiz de rejeição muito profunda. E Jesus não chegou até ela já dizendo: olha, você está num relacionamento pecaminoso, você isso, você aquilo. Não, Jesus ia tratar da ferida, curar a ferida e restaurar a identidade dela. Então, a primeira coisa, quando Jesus ele mudou de assunto, não, eu estou aqui, eu sou judeu, mas eu estou conversando com você, eu não estou te rejeitando. Eu me importo com você. E Jesus falou sem palavras isso. Então já começou a curar a ferida do coração dela. Já começou a tratar ali na rejeição. Depois, em seguida, o Senhor mostrou como que a mentalidade dela, por causa da dor do coração emocional, estava muito limitada. Ele disse, aqui no versículo 11, ele disse que ele queria água e então ela falou assim, e ele falou: olha, se você soubesse para quem que você está pedindo, eu posso te dar uma fonte de água. E aí ela falou: peraí, o Senhor não tem balde, no versículo 11, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Olha a mentalidade dela, ela não estava longe de entender quem era Jesus. Ela começou a pensar em balde, ela estava diante da fonte e ela começou a pensar em balde. É assim que a gente chega diante de Deus. Ele quer te dar, sabe, consolo, conforto, cura,
Ele quer te dar da presença dele e a gente limita, mas quem sou eu? Não dá, isso é impossível. A gente fica pensando no limite. E Jesus, com muita paciência, continuou a conversar com essa mulher. A ferida estava sendo curada aos poucos. Primeiro ele mostrou que ele se importava com ela. Depois ele mostrou que ele a amava, mesmo sendo judeu. E depois ele mostrou que o que ele queria dar para ela era muito maior do que ela imaginava, que ela era merecedora sim. Ele conhecia o coração bom dessa mulher. E em seguida ele trata da ferida em si. A ferida eram os relacionamentos, os casamentos que não deram certo. Provavelmente ela fosse estéril e isso era motivo de rejeição naquela cultura. Então Jesus fala para ela no versículo 16, vai chamar o seu marido. Aí ele tocou na ferida e ela falou, não tenho marido. Ela foi sincera. E Jesus falou, você falou certo, você foi sincera, você quer ser curada, né? Então você já teve muitos. E aqui o Senhor ele responde a ela, não é? E quando ela falou que ela já tinha, a mulher então disse, ele disse, porque você teve 5 e esse agora que tem não é seu marido. Já pensou? 5 maridos, 5 casamentos falidos? E com certeza eu tenho a minha dedução, como eu disse, de que era por causa da esterilidade dela. Mas então Jesus aí toca na ferida e essa mulher entendeu, ele está querendo me curar, eu vou ser curada. Se o problema era esterilidade, ela creu, eu vou ser curada. Deus, ele está aqui porque ele se importa comigo, ele me ama, eu tenho valor. Ele veio porque o céu se importa com a minha dor. Aquela mulher saiu saltando de alegria e ela foi para a cidade, como está escrito, e contou para todo mundo que ela tinha encontrado com o Messias. Agora, a gente vê uma mulher restaurada, com a sua identidade restaurada. Ela era uma mulher comunicativa, ela era uma mulher que tinha carisma. Quando ela chegou na cidade, ela que se achava desprezível, desprezada, quando ela chega na cidade e ela diz que ela encontrou com o Messias, a cidade toda foi encontrar o Messias. Então, ela tinha deturpado em sua cabeça o que os outros pensavam a respeito dela, na verdade. Todo mundo via que ela era uma mulher carismática e ela foi curada. Ela foi curada, tenho certeza que o físico dela foi curado, o relacionamento dela foi curado, tudo foi curado. Porque quando a gente está diante de Jesus, Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele está aqui para curar a sua ferida, para restaurar todas as áreas da sua vida. E este é o momento de você escrever aqui nos comentários o seu pedido, porque Ele quer tocar neste momento tudo aquilo que está quebrado na sua vida. Senhor, nós sabemos que o Senhor se importa conosco, mas este entendimento tem que sair do intelecto e entrar no coração de muitos. Que cada um aqui perceba, entenda e sinta que o Senhor está tocando agora no coração para curar, para restaurar a história, para restaurar a identidade, para restaurar a família, para restaurar e curar as feridas. Eu te louvo, Senhor, porque esta é uma manhã de cura, de restauração, uma manhã em que o Senhor está colocando tudo em ordem, tudo aquilo que as trevas e o nosso emocional tinha colocado em desordem, o Senhor está colocando em ordem. Em nome de Jesus, te louvo pelo teu agir. Amém e amém. Continue sendo curado a cada manhã. Temos muitas feridas a serem curadas. Deus te abençoe. Deixa o teu like e compartilhe com muitos.